Que a graça do Senhor esteja em nosso coração. Estão ouvindo bem? Tá bom? Então tá bom. Então nós teremos um tempo maior. E esses dias nós temos estudado na igreja o livro de Jonas. E eu pedi ao pastor Francisco a oportunidade de falar um pouco sobre o livro de Jonas hoje. Não concluindo e nem dando a continuidade programada, mas fazendo uma colocação, no sentido de uma devoção, pensando em missões, como nós temos visto esse congresso tão bem preparado, tão bonito, tão organizado. A Vânia falando aqui do coração, que isso brilhava os olhos do pastor João Wilson. Verdade. Na verdade era um sonho dele, que sempre acontecesse culto missionário. Então vamos pensar um pouquinho em missões com Jonas. Abra a Bíblia, a palavra de Deus, no livro do profeta Jonas, no capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. O que eu quero ler com os irmãos é o versículo 1 e o versículo 2, para fazermos aqui uma meditação nesse tão importante livro das Escrituras. Está escrito: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Eterno, aplica a tua palavra em nosso coração. Fala conosco pelas suas muitas misericórdias, pois precisamos ouvir a sua voz. Ninguém veio aqui para me ouvir, nem eu mesmo. Nós queremos ouvir o Senhor. Por favor, Senhor, nos dirija, nos abençoe, nos conforte, nos exorte, nos instrua em Cristo Jesus. Amém. É possível que alguém tenha observado o livro do profeta Jonas e pensado muito no Jonas, e até chegar à conclusão que esse livro é um livro da história do Jonas. E é assim que normalmente nós aprendemos a história de Jonas. Não é que não é um livro histórico, e muito menos que não conta sobre o profeta Jonas, mas esse livro revela o nosso Deus. O propósito do livro não é contar sobre o Jonas, que vocês já domingo passado ouviram a introdução do pastor Arielsto, que contou a sua origem, a sua história, a sua cidade, o seu pai, o contexto. Então gostaria de que nós pensássemos que o objetivo deste livro é que nós entendamos quem é o nosso Deus. E Ele nos chama a este desafio e de sermos mais parecidos com Deus do que com o Jonas. E quem é o Jonas? Olhe no espelho. Jonas está na nossa pele. Quando nós olhamos esse missionário desnudo, humano, com seus defeitos revelado, nós nos vemos. Mas o que precisamos olhar, e nós vamos falar um pouco do Jonas também, mas o objetivo é falar de quem é o nosso Deus. No capítulo 1, versículo 9, o Jonas diz quem ele é: Criador dos céus e da terra e do mar e de tudo que existe. Ele é o soberano. O personagem principal não é o Jonas, é o Deus. Este livro revela quem é Deus. O Deus que no versículo 4 do primeiro capítulo
manda nos ventos, o vento lhe obedece. E aí você pode correlacionar com Mateus 8, que Jesus repreendeu os ventos, porque Jesus é Deus. Também no versículo 15 diz que o mar se aquietou. Ele manda no mar, e o mar obedece. Você vai olhando neste livro, no capítulo 1, versículo 17, que o pastor Arielso disse que era um Uber, aquele grande peixe, nós não sabemos que peixe é este, e alguns têm dúvidas se este livro é um livro histórico ou fictício, e alguns duvidam do relato. Mas quando nós olhamos quem é o Deus revelado no livro, se fosse dito que um cubil engoliu Jonas, também nós acreditaríamos, porque o Deus que fez os céus e a terra é soberano, e o vento obedece, o mar obedece, o peixe obedece, faz o que o Senhor manda. Não sabemos como foi esta viagem ali do mar até Nínive, mais ou menos 900 quilômetros de distância. Viagem desconfortável, provavelmente vomitado em uma das praias da Palestina e caminhado no deserto, porque senão teria que fazer uma volta no continente africano. Nós não sabemos os detalhes. Nós sabemos que o Deus que fala, a natureza obedece, o vento obedece, o mar obedece, o peixe obedece. No capítulo 4, Jonas, esperando a destruição de Nínive, ele faz uma pequena cobertura, e o Senhor Deus faz nascer uma planta. O Senhor mandou a planta nascer, e a planta obedeceu. A planta obedece. Depois o Senhor mandou um verme, e o verme também obedece. Nesse texto, nós vamos ver que os marinheiros temeram ao Senhor e obedeceram ao Senhor. E eu fico imaginando como que Jonas relatou o que aconteceu depois que ele foi jogado no mar. E alguns imaginam que o Jonas foi jogado e o peixe abriu a boca. Eu fico imaginando que Jonas foi jogado e ficou nadando até o peixe chegar, e vendo os marinheiros voltando para Deus, enquanto ele, desesperado, sabia que a morte era certa. Quando Jonas pregou, aquela gentalha, aquele povozinho de nada, os ninivitas obedeceram. Então perceba que o livro fala do Deus que está acima de tudo e de todos, e que tudo que Ele manda acontece. Todos lhe obedecem. O único difícil na história sou eu, ou Jonas. Só Jonas desobedece. É verdade que em algum momento ele obedeceu, porque o Senhor não deu a ele outra alternativa. O Senhor fez uma interferência. Missões é assim. O missionário é assim. Nós não somos super-heróis. Nós temos histórias bonitas para contar, e até alguns milagres que nós vimos na caminhada. Mas o maior milagre na jornada de um missionário é continuar caminhando quando não acontece milagre nenhum, porque ele obedece ao Senhor. Como missionários, muitas vezes não estamos felizes, porque o nosso objetivo não é a felicidade, é agradar aquele que nos arregimentou, é obedecê-lo em paz, o que não é confortável. E nós temos o Deus que é revelado aqui no capítulo 4,
que se o Jonas tem uma pergunta, ele tem outra. Não posso eu ser Deus? Misericordioso, bondoso. Então Jonas revela que ele era muito bom em teologia. No versículo 2 ele cita Êxodo 34:6, que vai, se você observar Êxodo 34, é o único texto nas Escrituras que o Deus inacessível, imensurável, o Deus imanente, transcendente, é pessoal. Ele diz quem Ele é, porque diz o texto: o Senhor proclamou, Senhor bondoso. Ele falou dele, é o único texto que diz que Ele falou dele. Quer dar uma olhada? Vamos lá em Gênesis, em Êxodo capítulo 36. Que texto maravilhoso que o Jonas citou, tendo ele em mente o que está escrito, o que Deus se revela ao Jonas, quem ele é. E isso é muito importante. Por favor, eu falei 36, né? Mas eu estou abri aqui em 34, tá? Desculpa, a citação foi diferente aqui do que é o 34. Veja bem que o Deus que se revela, ele diz o seguinte, o versículo 6: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. O Senhor falou dele mesmo para o Moisés. E segundo o Paul Wash, este é um dos versículos mais terríveis da Bíblia. Porque se o Senhor é assim, como está escrito, que Ele é Senhor, Senhor Deus, que Ele é compassivo, que Ele é clemente, que Ele é longânimo, que Ele é grande em misericórdia, que Ele é fidelidade, que Ele é amor, e eu, como Ele pode andar comigo? Porque esse é o contraste de Jonas, o Deus santo, puro, bondoso, cheio de compaixão, graça, misericórdia, junto com o missionário ruinzinho, viu? Ruinzinho, humano, despido. E ainda o versículo 7, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não senta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Este é o Deus. Então o livro de Jonas não revela para nós, não tem o objetivo de revelar para nós quem é o Jonas, porque fica muito claro. Você começa a ver o Jonas e diz: nossa, muito parecido comigo. É mostrar quem é o Deus, que é o contraste. Quando você olha o Deus revelado no Jonas, tu chega à seguinte conclusão: como ele é diferente de mim. Não é verdade? Nesse livro que revela o Senhor, que não é um livro lírico, é um livro histórico, se você perceber, o Senhor Jesus vai usar este livro lá no Novo Testamento para falar sobre a ressurreição, para falar sobre a salvação dos ninivitas. Ele vai citar este livro 3 vezes. Agora, vamos pensar um pouquinho do Jonas. Nós estamos falando em missões transculturais também. Jonas é o único profeta do Antigo Testamento que foi enviado para um contexto transcultural. Ele foi enviado para Nínive, da Síria, com outra língua, com outra cultura, geograficamente distante, totalmente distante, um povo muito diferente. E este missionário que foi enviado parece muito com cada missionário aqui. Fujão, às vezes, nós somos, muitas vezes. Às vezes, pensando como Jonas: por que ir para a capital da Síria?
que era a potência mundial da época. Os seus soldados eram conhecidos pela crueldade e violência. Havia ali, era uma grande metrópole, uma grande cidade daquela época, com muros largos, com torres na cidade, com construções fantásticas, de um povo sanguinário, o império temido na época, que era uma ameaça para o reino do norte, onde o Jonas vivia. Era a ameaça possível, iminente. Eles vão nos atacar e nós não vamos resisti-los. Qual é o desejo nacional que estava no coração do Jonas? Alguém tem que matar este povo antes que esse povo queira nos matar. Às vezes acontece isso no coração do crente. Por sentir ameaçado, deseja a morte do outro. E às vezes até ora. Dissipa, Senhor, destrói, para não falar, Senhor, mata logo. Mas não fique chateado, porque o nosso querido João, apóstolo, também fez isso. Senhor, o Senhor quer que a gente peça fogo para descer, para matar eles? Esse é o desejo do coração humano, do Jonas que tem medo, do Jonas incrédulo, do Jonas unicultural, nacionalista. Você percebeu a leitura? Quando nos versículos que nós lemos no livro de Jonas, ele diz: estando eu ainda na minha terra, ali é o lugar bom. Não queria sair de lá. A comida de lá, a nossa cultura, o cardápio, as tâmaras, o cordeiro assado, aquela língua familiar que eu entendo, a língua materna, a língua do coração, a minha família. Este povo é um povo sujo, é um povo imundo. É a visão do missionário despreparado quando chega em outro contexto. Olha aí, este povo como que é? Lá na minha terra não é assim, nunca. Povo nojento. Olha como que eles fazem. O que nós chamamos de observação de varanda. Nós julgamos o outro que é diferente, porque nós não temos a humildade de aprender. Ronaldo Lidório conta que em Concombas houve uma morte. Eu já contei isto, você já pode ter ouvido, mas eu sempre lembro que na minha idade já posso contar de novo, que vocês perdoam. E que um senhor bem baixinho, bem baixo, corcunda, que morava numa casinha bem baixinha, o corpo no meio da aldeia, e esse senhor vinha com as folhas e com sangue, e aspergia sangue no corpo do defunto, e falava umas palavras que o missionário não entendia. A primeira interpretação rápida é uma pagelância, macumbaria da pesada, magia negra. O fato era que neste povo, quando alguém falecia, precisava esperar chegar os parentes mais distantes, e não tem transporte a pé. Então, para preservar o corpo, faz uma aspersão de sangue para tapar os poros. E a casa era baixa porque o senhor era baixo e porque ele era corcunda, e que ele usava folha porque ele não tinha um pincel, e que ele falava no dialeto dele, o missionário não entendia. Na verdade, era muito mais uma técnica de medicina do que uma pagelância. Mas é normal o missionário chegar e olhar e dizer assim: este povo é nojento. Às vezes a gente viaja e alguém diz: pastor, o que o senhor come por aí? Eu nem conto, porque eles vão achar que é nojento também. Mas eles têm um outro ponto de vista a nosso respeito. Nós tivemos de uma aldeia, e aí começaram lá a falar, o capitão falando, aí uma pessoa chegou para traduzir, e o capitão estava dizendo: olha, os brancos chegaram, e eles são muito esquisitos.
Até fizemos aquela casinha que tem um negócio dentro com água. E eles são muito nojentos, porque eles usam papel e ainda guardam o papel. Falei, que legal. Eu sou esquisito e nojento. É o ponto de vista dele. E eu que preciso compreender, porque eu achava que não era eu o nojento. Essa questão de olhar o outro como nós olhamos o outro, não podemos olhar a lente do Jonas. É como o Senhor Deus vê. Porque se nós olharmos na nossa lente ou na lente do Jonas, nós acusamos as pessoas, nós julgamos as pessoas e nós condenamos as pessoas em um prejuízo. Mas quem conhece o coração é Deus. E se você perceber, havia um ressentimento, porque o Jonas ficou chateado. Por que ele ficou chateado mesmo? Porque ele disse aqui, ele relatou, ele disse: Senhor, quando o Senhor pergunta a ele, e ele estava extremamente irado, ele orou: não é isso que eu disse, o Senhor é bom demais. Aí está vendo? Eu sabia que o Senhor iria ter compaixão, é por isso que eu não queria vir aqui. Eu sabia que o Senhor ia perdoar esta pessoa que fica pegando no meu pé a vida toda. Eu queria que o Senhor matasse, o Senhor não matou, o Senhor perdoou, então eu quero morrer. Além de magoado, irado, birrento. Faz um protesto, um show. Mas o Senhor Deus é misericordioso também para com Jonas. Porque se não fora o Senhor, o peixe não teria vomitado, teria engolido, e nós não saberíamos da história até hoje. E é um dos poucos profetas no Antigo Testamento que teve mais uma chance, 2 oportunidades. Normalmente os profetas tinham uma oportunidade só, se errasse, fora. O Jonas teve 2 oportunidades. O Senhor de fato é quem Jonas disse. O Senhor é misericordioso, clemente, tardio em irar, benigno, e tem cheio de compaixão, muda o mal na vida do Jonas. Não é assim que o Senhor fez conosco? O Senhor deu para Jonas mais uma oportunidade. Para nós não. Eu nem sei quantas oportunidades ele já deu. E nós continuamos assim ainda, muito mais parecido com Jonas do que com o Senhor. A perspectiva da ira de Jonas é a comparação cultural, antropológica. Na minha terra e nesta terra, no meu povo e este povo, nesse paralelismo. E nós temos que ter cuidado, porque o missionário precisa de uma boa teologia, mas precisa ter uma compreensão antropológica, humana, de perceber que aquilo que para nós é certo e está estabelecido, para o outro é diferente. O julgamento do outro é diferente. E quem vai mudar o outro é Deus. E quem vai mudar a gente é Deus. Então nós temos um profeta que guarda amargura, que não tem facilidade do perdão gracioso, ainda que recebera o perdão gracioso, manifesta a raiva, a ira, a indignação, faz birra, quando na verdade este livro aponta para Jesus, porque ele tem um caráter messiânico. Qual é o caráter messiânico do livro? 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, Jesus 3 dias e 3 noites ressuscitou. O Jonas ressuscitou. Não estou dizendo que ele teve morte dentro do peixe e ressuscitou para vomitar, é porque ele iria morrer. E ele ressuscitou e é usado como espelho para que Jonas não tenha como se comparar com a sua terra. O Senhor Jesus olha para o Jonas e não conta a história ruim de Jonas. Ele conta que isso é importante porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem ressuscitaria. Jonas aponta para Jesus. Na verdade a Bíblia toda aponta para Jesus.
Todos os textos mostram Jesus, revelam o caráter do Deus Pai, e é muito importante o caráter de Deus. Nós que trabalhamos com outros povos, nós chegamos numa etnia e eles têm um mito de cosmogonia que conta a origem, e tem os seus deuses, e nós não podemos simplesmente usar o nome do Deus deles para falar do nosso, porque não é a questão do nome, porque o nosso Deus é o nome, mas é o caráter desse Deus. Não posso usar um nome que é usado sem antes avaliar se este nome mostra um caráter perfeito do Senhor Deus, porque o que Jonas tem em mente é o caráter do Senhor: bondoso, misericordioso, cheio de compaixão. E você vai perceber nesse texto que o Jonas é muito parecido conosco no sentido da mobilidade da missão, não só nos seus sentimentos. E ele não esconde os seus sentimentos, ele conta para Deus: Senhor, eu estou chateado mesmo, e a minha ira foi grande. Ele abre o coração diante de Deus. Mas na questão estrutural, você já imaginou que depois da pregação, 40 dias, e o Jonas contando: vou morrer, vai acabar, e ele faz um local seguro, faz uma cobertura, e ele está contando o dia para as derrotas dos ninivitas, e os ninivitas contando regressivamente, pedindo: Senhor, tem compaixão, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem compaixão. Nós temos dois estados, um de conversão e o outro de indignação. Mas na indignação cria estrutura, e o Senhor Deus sopra e ainda dá uma zona de conforto, e Jonas se alegra nesta zona de conforto, até que o Senhor Deus manda um verme, e o verme mata a planta, e o Jonas está indignado. Mas muitas vezes nós preocupamos mais com coisas do que com gente. O Jonas estava mais preocupado com a cobertura da sombra do que com as pessoas que iam para o inferno. Aliás, que fosse para o inferno mesmo. Você já percebeu que às vezes nós fazemos isso? Mas aquela pessoa fez tudo isso e ainda agora está na igreja e diz que é crente. Às vezes nós guardamos ressentimento até dentro da própria igreja. Aquele irmão é chato pra caramba, meu Deus do céu, Senhor, me livra dele. É porque nós olhamos com o nosso olhar unicultural, nós não conseguimos enxergar com o olhar de Deus. Então Jonas, ele redimensionou. Em vez dele olhar para o povo, ele olhou para a planta. E o Senhor vai consertar aí a visão. Por que você não sente pelas pessoas o que você sente pela planta? Não é coerente. Mas você percebeu que às vezes nós estamos mais apegados à estrutura do que cuidar de gente, porque gente dá trabalho. E nós criamos estrutura e criamos conforto, e gostamos do conforto, e trocamos as prioridades, e perdemos a sensibilidade da compaixão e da misericórdia pelo encontro das possibilidades. E em vez de nós desempenharmos o nosso papel de cristão apaixonado, nós ficamos mais presos a papéis de escritório, que às vezes nós valorizamos mais uma estrutura do que um movimento, resultado do que conversão, lucro do que missão, conforto do que movimento, que muitas vezes nós mascaramos as coisas, porque temos a necessidade de dizer: estou fazendo o que o Senhor mandou, mas do meu jeito, como Jonas gostaria de fazer. Quando nós precisamos entender qual é a vontade de Deus e investir no reino de Deus. Se nós falamos de uma igreja missionária, nós temos que ter um foco missionário. E o nosso foco missionário é dentro da possibilidade da compaixão e da graça. E aí nós temos que chegar a algumas perguntas. O que você ama é o que o Senhor ama?
O que enche os teus olhos é o que enche o coração de Deus. O que você faz conforme a vontade de Deus, ou aquilo que satisfaça o próprio ego e que dê sentido à sua cultura? Onde você investe é na eternidade ou está pensando passar a eternidade aqui nessa terra? Onde está o nosso coração? Esta é a pergunta que Jonas precisava cair em si. Onde estava o seu coração? Onde está a sua visão? A visão tem que estar em Deus e o coração tem que estar no próximo. O Jonas não é apenas egoísta, ele não se entrega. E você percebe que este livro parece que termina assim, sem conclusão. Você chega ao final do livro e diz: e daí? O que aconteceu com Jonas? Porque não é importante o que aconteceu com Jonas. O importante é que Deus operou e salvou os ninivitas. E não só os ninivitas, ele ainda ensina ao Jonas o cuidado com a natureza. Não teria eu compaixão de mais de 120 mil pessoas e dos animais? Você valoriza mais o conforto do que a natureza? Você valoriza mais o conforto do que as pessoas? Jonas, o seu foco está errado. Era um homem de Deus temente. Ele disse: eu sirvo ao Deus. Ele obedece, apesar da peia, mas ele obedece. O que Deus ama, você ama. Quem Deus perdoa, você perdoa. Onde Deus tem interesse, você tem interesse. Porque o problema não está no outro, o problema está no coração. Porque o nosso coração é o coração igual de Jonas, pecador, egoísta, cheio de ressentimentos, com desejo do prazer, de se dar bem, de levar vantagens. É o Jacó, o suplantador, aquele que leva vantagem, quer levar vantagem, até um dia que percebe que levar vantagem é fazer a vontade de Deus. Então, meus irmãos, para concluir, a pergunta que eu tenho que fazer para mim, não é para você, é se eu não perdi a visão, se nós não estamos perdendo a visão, se aquilo que nós olhávamos e olhamos ainda continua o mesmo foco, o Senhor Jesus, ou se é o que nos agrada, ou se é a comparação, mas aquele outro se dá tão bem, aquele outro tem sucesso. Aquela mulher, apesar dela não valer nada, é uma piriguete, mas ela está bem, Senhor mata, Senhor leva logo ela. Aquele irmão, aquele pastor, aquele sucesso do outro me incomoda, e isso não é legal. Meus irmãos, quando nós chegarmos na glória, o Senhor justo juiz dará a recompensa a cada um. É diferente do outro, e não haverá inveja. O Francisco, que é um amigo de oração, querido, ele contou-me uma história. Alguém inventou. Mas esta história, que não deveria nem ser contada, ela tem uma moral que é importante. Na história do Francisco, chegou um pastor nos céus e chegou o irmãozinho também. Aí o anjo pegou e foi mostrar a casa do irmãozinho. Era uma casa fantástica. Aí chegou mais uma senhorinha. Aí o anjo foi mostrar a casa da senhorinha, era maravilhosa. Aí o pastor pensou: então a minha é top. Aí o anjo levou, chegou lá, mostrou uma casinha. Ele disse: mas a minha é esta aqui? Ele disse: é. Mas por quê? Ele falou: porque o material que você mandou só deu para fazer esta. É uma história. Mas onde você investe o seu amor, onde você investe a sua vida? Nós estamos passando, meus irmãos, isto é passagem. Conta-se de um missionário idoso na Europa, que recebeu a visita de um jovem, e foi visitar um missionário e tinha poucos utensílios, e ele olhou: o senhor só tem isso? Ele disse: só. Ele falou: mas o senhor vive só com isso? Ele disse: sim. Ele falou: puxa, mas eu não viveria assim. Ele falou: mas você não trouxe só essa mala?
Sim, mas é porque eu estou de passagem. Ele falou, eu também. Nós estamos de passagem. Os castelos que os homens constroem serão destruídos pelo vento do tempo. Ninguém é salvo por obra, mas a única coisa que você levará ao céu são as obras. Se nós pensamos como missões, nós temos que pensar igual o coração de Deus. Tem que inquietar o nosso coração quando alguém que não ouviu o Evangelho pergunta: por que o teu Deus não fala a minha língua? Por que o Senhor não chegou aqui antes? Por que só agora? Quando nós chegamos numa aldeia que eles não ouviram do Senhor Jesus, e nós ficamos impressionados. Eu fui em uma aldeia e levei um indígena que falava o dialeto para ele traduzir para mim. Nos primeiros momentos eu falava e ele falava, era rápido. Nós fazíamos a comunicação rapidamente. A partir do terceiro dia eu não sabia o que ele falava, porque eu achava que ele pregava e falava muito mais do que eu falava, porque o tempo que ele usava era muito maior do que o meu. No quarto dia eu já percebi que eu não conseguia nem pregar mais, porque ele falava o tempo todo. No quinto dia, quando nós terminamos, chegamos na beira do garapé, eu chamei ele e falei, Saravimacá, eu não entendo por que você está falando tanto. E ele começou a chorar e disse, porque eu quero pregar a palavra de Deus, pastor. Eu preciso desse Deus. Isso tem que inquietar o nosso coração, porque senão nós vamos criar uma estrutura de conforto e gostamos da sombra egoísta do bem-estar, e fazemos estrutura em cima de estrutura, e criamos documentos e documentos, e papel e mais papel, e coisa e mais coisa, e compramos, e as pessoas que vão para o inferno, problema delas. Se o nosso coração é missionário, nós temos que ser missionário em casa, no grupo familiar, nós temos que ser missionário no Rio, nós temos que ser missionário na aldeia, nós temos que nos importar com o que está acontecendo em Taiwan, tufão. Temos que se preocupar e orar por aqueles que estão sendo perseguidos e por aqueles que estão perseguindo, porque os que estão perseguindo estão cegos e estão indo para o inferno. Pastor João Wilson é um exemplo, de fato. Ele não acumulou bens, mas foi um homem de bem. O que nós precisamos, meus irmãos, é não viver amargurado, ressentido, irado, com raiva. Nós temos que aprender com o Senhor. Como então que nós temos que viver, pastor? E aí vamos concluir só lendo de novo os mesmos versículos. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou. Uma coisa é boa, Jonas ora, você viu? Ele orou no vento do peixe. Ele ora agora. E fazer esta oração: Senhor, Deus clemente, misericordioso, tardio irar-se, grande benignidade, e que arrepende do mal, no sentido da compaixão, muda a sentença. Então nós temos que orar assim: Senhor Deus, que o meu coração seja um coração gracioso, clemente, piedoso, cheio de misericórdia, compassivo, sem excepcionalidade, sem acepção, um coração tardio em irar, e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Ou seja, que o meu coração seja mais parecido com o coração de Jesus do que com o coração do Jonas. Mas é possível que mesmo o coração do missionário esteja ainda amargurado com os percalços da vida e com as pedradas do cimei. É possível que o coração do marido ainda guarda as feridas das últimas palavras da esposa. É possível que o coração da esposa, emocionalmente ferido, porque o esposo esqueceu de ser um namorado.
do filho com o coração machucado, porque o pai e a mãe passam o dia trabalhando, não tem tempo para conversar, dos pais em pânico, porque não sabe mais o que fazer com os filhos, e com vontade de pegar alguém pelo pescoço. Meus irmãos, quando nós falamos de voltar a ter o coração do Senhor, não é para olhar para Nínive, não é para olhar para o Cazaquistão, não é para olhar para os perdidos, para as prostitutas, para os gays e para todos os guetos da vida, é para olhar para nós. Como está o teu coração, Jonas? Como está o seu coração? Como está o meu coração? Porque é possível que nós estejamos dentro dessa estrutura graciosa, com ar-condicionado gostoso, nesse ambiente bonito, nesse congresso bem preparado, com o coração ferido, machucado, como o coração do Jonas. E nós estamos em família. O que eu quero lhe desafiar é você não sair da boca do peixe, porque você não está na boca do peixe. É para você não continuar com esse pichu do pecado, do rancor, da amargura, da dor, do ressentimento, e dizer: Deus, eis-me aqui, eu não posso ficar preso nesse labirinto, preso neste porão infernal que me atrapalha a servir. Eu quero lhe servir em amor. É isto. Não estou tentando lhe incentivar a sair daqui e viajar comigo para uma aldeia. É até bom que não vá. Se não estiver preparado, fique em casa. Mas olhe na sua casa, olhe no seu coração e seja bênção para a sua família. Abrace a sua esposa, seja fiel ao Senhor, cuide dos seus filhos. Seja um homem, uma mulher transformado ao coração do Senhor Jesus. Ou então, quando com o passar do tempo nós vamos ficando amargurados com tantas coisas e ficamos achando que é muito mais importante o que nós sentimos do que o que Deus vê, então precisamos concluir. Quero orar por você e quero orar com você. Se por acaso ainda há este movimento do Jonas inquietando a sua alma por coisas que você não concorda, que você não gosta, que você acha que deveria ser diferente, que as pessoas não fizeram o que você gostaria, das traições que você passou, das feridas, dos machucados, dos medos, volta a enxergar como Deus enxerga. Faça como Jonas. Ore ao Senhor e diga: Senhor, eu estou chateado com o Senhor, estou irado mesmo. E ouça o Senhor, porque o Senhor pergunta para Jonas, e você percebe que o Jonas não responde, porque não tinha resposta. Qual é a resposta que nós devemos dar quando o Senhor pergunta? É se entregar, é se render, porque com o passar do tempo é possível que o coração de um crente torne mais duro do que o coração de um ninivita. Jonas, volte ao primeiro amor. Receba aquela graça. Você lembra como era? Você lembra como você começou? Eu chorava sozinho. Eu entrava nos ônibus e alguns irmãos tinham vergonha, porque eu ia lá para frente do ônibus e batia palma e dizia: gente, eu preciso contar algo para vocês. Nós parávamos e entrávamos. Um dia nós estávamos andando num grupo de adolescentes, passamos em frente a um local que havia magia, e nós oramos, e depois eu pensei: mas só orar? Vamos lá. E nós entramos, e estava tendo todo o ritual, e nós fomos pregar. Isso é adolescência, primeiro amor. Passava, tinha um circo, fui lá falar com o dono do circo, falei: eu quero também anunciar um espetáculo. Por que com o passar do tempo a gente vai se acomodando e achando que as coisas têm que ser do nosso jeito, quando é o jeito de Deus? O que está nos impedindo de se alegrar com a conversão dos ninivitas? Muitas vezes é o que está no coração do Jonas. E se o Senhor Deus está te chamando para uma mudança radical
de visão, de abraçar e perdoar e amar, porque se você não perdoar, quem vai morrer é você, porque a falta de perdão é uma morte cozida dentro do coração. Volte a viver. Se você quiser receber uma oração, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Se você pensa e passa por isso, vem aqui à frente que eu quero orar com você. E se você sente um chamado de Deus, vem aqui que nós vamos falar com o eterno Senhor da glória e concluir esse culto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O grupo de louvor se prepara para a gente fazer o amém clípse, que nós vamos falar com o Senhor, que conhece o nosso coração, que conhece a nossa vida, que Ele estenda as suas mãos, enxugue as nossas lágrimas, que Ele cure o nosso coração, para que sejamos bênção na vida do outro. Você pode olhar para as circunstâncias, você pode olhar para as pessoas que te feriram, você pode olhar para a sua história, você pode olhar para a pessoa que te traiu, que te machucou, mas agora eu quero que você olhe para o trono da glória, que você veja o Senhor Jesus perdoador, que ama, cheio de compaixão e graça, e que você sinta o poder do Senhor tomando conta do seu coração, da sua alma, do seu sentimento, lavando, purificando, porque Jesus vai voltar, meus irmãos. Nós não podemos perder tempo com coisas, nós não podemos perder tempo com nada, porque não há nada mais importante do que adorar o nosso Deus. Papai dos céus, o Senhor conhece o meu coração, ninguém conhece, nem eu. O Senhor conhece o coração desses irmãos e destas irmãs, homens que o Senhor já falou e já ouviram sua voz e foram chamados pelo seu amor, mas com o passar do tempo o coração vai ficando embrutecido por causa das circunstâncias, por causa das coisas que acontecem, e nós queremos trazer todo esse peso e colocar nos teus pés, que o Senhor use esses homens e essas mulheres como labaredas de Deus, como uma luz acesa, como um candeeiro em cima do monte, para iluminar aqueles que estão na escuridão, que o Senhor nos use como sal da terra e como luz do mundo. Senhor, eis-nos aqui, nos ajude, perdoe os nossos pecados de achar que não podemos perdoar os outros. Senhor, nós não queremos entrar no ventre do peixe por 3 dias, e nem precisa, porque o Senhor entrou no ventre da terra e ressuscitou e está vivo para nunca mais morrer e mora no nosso coração. Nos dê, Senhor, mais um dia abençoado, e queremos dar um passo atrás no nosso egoísmo e nos render ao Rei da Glória, ao Senhor bondoso, misericordioso, gracioso, benigno, cheio de compaixão, de amor, de misericórdia, de perdão, e nos desachegamos, Senhor, diante do trono. Cura muitos irmãos feridos, machucados, que sofreram abusos. Cura, Senhor, e perdoa o abusador, mas dê-nos a graça de vivermos livres e continuar a servir ao Senhor, e que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. 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 Deus abençoe.